Antes de mergulhar nessa história incrível, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui cada história tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Naquela noite a chuva caía torrencialmente em Harrison, uma pequena cidade americana onde todos pensavam se conhecer. Na casa dos Whitmore, uma luz bruxuleante iluminava a sala de estar, onde Anna Whitmore, com os cabelos escuros presos num coque, tremia de frio e medo. A vida que levará até então, marcada pela rotina e por alegria simples, acabará de ser virada de cabeça para baixo. Seu marido, James Whitmore, fora encontrado morto, e as circunstâncias pareciam acusar Anna de um crime que não cometera. A investigação foi rápida e implacável. A polícia, o promotor e até mesmo alguns vizinhos pareciam convencidos de sua culpa antes mesmo que ela tivesse a chance de falar. As evidências, embora frágeis e circunstanciais, foram usadas para construir uma narrativa condenatória. A viúva negra, como alguns jornais a apelidaram, teria supostamente matado o marido por dinheiro e vingança. Anna, sentada no banco do tribunal, encarava os rostos severos dos jurados, as mãos apertando o vestido preto. Com o coração acelerado, ela repetia em silêncio: "Eu não fiz nada. Sou inocente. Tudo isso é um pesadelo." Mas as palavras pareceram se dissipar no vazio do tribunal. O juiz, um homem idoso e rígido chamado Harold Thompson, pronunciou a sentença com frieza gélida: "Pelo assassinato de James Whitmore, você está condenado à morte. Execução na cadeira elétrica em 3 meses." O mundo de Anna desmoronou. Seus amigos se afastaram. Seus vizinhos cochichavam atrás das cortinas e a mídia se apropriou de sua história, retratando-a como uma mulher diabólica, uma assassina manipuladora. Tudo que ela havia construído, tudo que ela amava, parecia ter evaporado. Mas no fundo, uma faísca de verdade persistia. Anna sabia que era inocente, e essa convicção seria a única arma que talvez pudesse mudar o curso de seu destino, justamente no dia de sua execução. A contagem regressiva havia começado, e o medo e a esperança se entrelaçavam numa dança dolorosa. Todas as noites, enquanto encarava o teto de sua cela, ela imaginava um milagre. Uma força invisível pronta para intervir no momento crucial em que tudo parecia perdido. Anna Whitmore acordou naquela manhã em sua cela, os olhos ainda turvos por sonhos que pareciam querer confortá-la. Mas o concreto frio e o clangor metálico das portas a trouxeram brutalmente de volta à realidade. Ela estava condenada. Apenas 3 meses a separavam da cadeira elétrica. E no entanto, no silêncio opressivo de sua prisão, Anna sentia uma força interior que se recusava a ceder. Algumas semanas antes, sua vida havia sido destruída pela morte do marido, James Whitmore. James não era apenas um advogado respeitado, ele era seu porto seguro, aquele que a apoiara em seus momentos de dúvida. Aquele que lhe ensinara que a verdade sempre vem à tona, mesmo na escuridão. Mas agora, James estava morto, e ela era acusada de seu assassinato. O julgamento fora um espetáculo cruel. A promotora Margaret Reynolds, uma mulher formidável e ambiciosa, manipulara cada detalhe contra Anna. As testemunhas, algumas influenciadas por rumores e outras movidas pelo medo, descreveram Anna como uma esposa fria e calculista. Até mesmo seu vizinho de longa data, Frank Miller, testemunhou tê-la visto perto do quarto de James na noite em que ele morreu. Frank, um homem a quem Anna ajudara em diversas ocasiões, parecia transformado pelo medo e pela pressão. Anna recordou com amargura o momento em que se deparou com as provas, uma faca ensanguentada encontrada na sala de estar, o diário de James misteriosamente desaparecido e, acima de tudo, a carta ameaçadora assinada por uma mão desconhecida, mas atribuída a Anna. Cada prova parecia ter sido concebida para construir a imagem de uma culpada inocente. Mas Anna sabia que não tinha matado ninguém. Simplesmente chegara em casa naquela noite e encontrara o marido morto, e alguém tinha armado tudo para que ela fosse condenada. Em sua cela, ela relembrou os raros momentos de ternura com James, as tardes passadas em seu jardim, seus passeios silenciosos em Harrison. Essas lembranças agora eram como correntes que a prendiam a uma vida da qual talvez nunca mais pudesse recuperar. Certa manhã, um guarda jovem e nervoso chamado Tommy Harris entrou para lhe trazer o café da manhã, mas em vez do silêncio habitual murmurou: "Anna, tem alguém que quer te ver." Os olhos de Anna se arregalaram. Ninguém nunca vinha vê-la, nem seus amigos, nem sua família. A maioria a havia abandonado. Mas havia algo na voz de Tommy, uma urgência, um aviso que despertou uma réstea de esperança. Poucos instantes depois, um advogado de aparência cansada e cabelos grisalhos entrou pela porta. Apresentou-se como Michael Carter, um defensor dos inocentes, especializado em casos onde o sistema judiciário falhou.
colocou uma pasta grossa sobre a mesa e disse simplesmente: Ana, encontrei algo. Uma pista que pode mudar tudo. Ana sentiu o coração acelerar. Era a primeira vez em semanas que sentia uma chance real de revidar, uma possibilidade de revelar a verdade. Nesse caso, havia provas, testemunhas esquecidas, inconsistências na investigação e um nome: Daniel Whitmore, o irmão distante de James, conhecido por suas dívidas e seu ressentimento. A dúvida começou a invadir a mente de Ana. Teria ele orquestrado aquele pesadelo? Dúvida e esperança se misturavam dentro dela. Ela sabia que, para sobreviver, precisava agir rápido, que o tempo estava se esgotando. Naquele dia, enquanto relia cada documento, cada bilhete, Ana sentiu uma nova convicção. Ela não era apenas uma vítima da injustiça. Ela lutaria até o fim. E se a verdade fosse revelada antes da execução, tudo poderia mudar. Ana Whitmore não conseguia dormir bem desde que Michael Carter lhe trouxera aquele arquivo. Todas as noites, ela relia os documentos, tentando entender como sua vida havia virado de cabeça para baixo. As peças do quebra-cabeça começavam a se encaixar, mas algumas ainda estavam confusas, como se alguém estivesse manipulando a verdade nas sombras. Michael explicou-lhe: Ana, precisamos ter cuidado. O que descobri não se resume apenas à morte do seu marido. Há interesses poderosos por trás disso tudo, pessoas que não querem que a verdade venha à tona. Ana sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Ela sabia que em uma cidade pequena como Harrison, alguns segredos permaneciam enterrados profundamente, mas nunca imaginara que a vida de James e a dela pudessem estar ligadas a algo tão vasto e perigoso. A primeira prova foi uma série de cartas anônimas enviadas a James meses antes de sua morte. Essas cartas o ameaçavam, acusando-o de traição em um processo judicial desconhecido do público. Uma das assinaturas, o Abutre. Ana nunca ouvirá esse nome. No entanto, ao reler as cartas, sentiu uma familiaridade perturbadora, como se alguém que ela conhecia quisesse levá-la ao pânico. Havia também Daniel Whitmore, irmão de James, conhecido por suas dívidas e problemas com a justiça. Segundo alguns documentos bancários, Daniel tentará assumir o controle dos bens de James pouco antes de sua morte. Mas Ana se recusava a acreditar que seu cunhado fosse capaz de cometer um assassinato. E, no entanto, certas peças do quebra-cabeça pareciam apontar para a presença dele na casa naquela noite fatídica. Certa noite, enquanto Ana meditava em sua cela, um baque surdo ressoou contra a porta de metal. Era Tommy Harris, o jovem guarda. Ele se aproximou, olhou em volta e murmurou: A senhora não está sozinha, senhora Whitmore. Há alguém lá fora que acredita na sua inocência, alguém disposto a arriscar tudo para ajudá-la. Ana sentiu o coração acelerar. Quem poderia ser esse aliado misterioso? Michael não sabia, mas ouvirá falar de alguém capaz de fazer as máscaras caírem. No dia seguinte, Michael organizou um encontro secreto com Helena Torres, uma investigadora particular que já havia ajudado condenados a provar sua inocência. Helena explicou que já havia começado a investigar a morte de James e que certas pistas a estavam levando a uma conspiração muito maior do que ela havia previsto. Homens influentes em Harrison, envolvidos na política local e em negócios escusos, tinham interesse no desaparecimento de James. E você? Perguntou Ana com a voz trêmula. Por que ajudar uma mulher condenada à morte? Porque a verdade tem um preço, respondeu Helena. E eu detesto ver pessoas inocentes morrerem. Durante semanas, os três começaram a juntar as peças do quebra-cabeça. Descobriram vídeos de vigilância desaparecidos, depoimentos de vizinhos intimidados, e o mais importante, um caderno pertencente a James, escondido atrás de uma estante, que revelava nomes e datas incriminatórias. Entre eles estava William Harper, um rico empresário local, que parecia estar ligado ao Devulture. Assim que Ana sentiu a esperança retornar, outro elemento semeou o pânico. Uma mensagem anônima chegou ao seu celular. Escrita às pressas, dizia simplesmente: se você mexer um músculo, morrerá antes da sua execução. O tempo está se esgotando. Ana sentiu o medo se misturar com a determinação. O perigo era real, e a contagem regressiva para provar sua inocência estava se aproximando. Mas uma nova convicção a sustentava. Ela não aceitaria morrer por um crime que não havia cometido. E agora ela sabia que precisava agir rápido antes que fosse tarde demais. As semanas se passaram e a execução de Ana Whitmore se aproximava cada vez mais. A cada manhã, o sol parecia mais frio na pequena cela de Harrison. Mesmo assim, a determinação de Ana nunca havia sido tão forte. Com Michael Carter e Helena Torres ao seu lado, ela agora tinha um plano: identificar o verdadeiro culpado antes que fosse tarde demais.
A primeira pista crucial foi uma chave antiga encontrada no caderno de James. A chave trazia a seguinte inscrição: WH-17. Após uma busca minuciosa, Helena descobriu que estava abrindo um armário em um posto de gasolina abandonado nos arredores da cidade. Michael e Helena retiraram os documentos do armário com cautela. Lá dentro encontraram cartas, provas de transações financeiras duvidosas e, o mais importante, fotos mostrando Daniel Whitmore com William Harper, o homem rico e influente ligado ao jornal The Vulture. Mas o que mais chocou Anna foi um vídeo datado de poucos dias antes da morte de James. Nele, Daniel e William conversavam no escritório de James, planejando algo com um caderno idêntico ao de James, mas rabiscado com ameaças contra ele. É o Daniel, murmurou Anna com a voz trêmula. Ele sabia que James tinha descoberto os planos deles, e queria eliminá-lo. Helena sentiu com a cabeça. Exatamente. E William Harper orquestrou todo o resto. Ele era o abutre. Ele queria que você fosse o bode expiatório perfeito. O coração de Anna estava acelerado. De repente tudo fez sentido. As cartas anônimas, o desaparecimento do caderno, a manipulação dos vizinhos e das testemunhas. Tudo havia sido meticulosamente planejado para derrubá-la. Mas antes que pudessem agir, um evento imprevisto ocorreu. Daniel Whitmore, furioso por seu plano ter sido ameaçado, contratou homens para garantir que as provas fossem destruídas e que Michael e Helena fossem neutralizados. Certa noite, Anna foi acordada por um barulho alto em sua porta. Era Tommy Harris, o zelador. Senhora Whitmore, eles estão vindo atrás da senhora. Rápido! No momento de pânico, Anna foi escoltada por Tommy e Helena para fora de sua cela através de corredores escuros e estreitos. O medo era palpável, mas a força de Anna era maior. Pela primeira vez desde sua prisão, ela sentiu que podia retomar o controle de seu destino. Eles finalmente encontraram um veículo escondido do lado de fora. Michael ligou o motor rapidamente e, enquanto se afastavam da prisão, explicou o plano. Precisamos divulgar essas provas antes da execução. Se o público e as autoridades virem isso, Anna será considerada inocente e os verdadeiros culpados serão expostos. Mas o caminho para a verdade não foi fácil. Harper e Daniel tinham contatos em todos os lugares, e cada movimento deles parecia estar sob escrutínio. Foi então que Anna tomou uma decisão ousada. Ela precisava falar diretamente na televisão, revelando sua história e suas provas antes que fosse tarde demais. Na noite da transmissão, Anna apareceu na tela, pálida, mas resoluta com as provas em mãos. Ela contou tudo: a manipulação de Daniel, as ameaças de Harper e sua inegável inocência. As imagens do caderno e as cartas anônimas causaram um impacto devastador. As autoridades locais, atônitas, iniciaram imediatamente uma investigação. Mas o momento mais chocante ocorreu quando William Harper, sentindo-se ameaçado, tentou fugir da cidade. Câmeras e testemunhas o flagraram, e a polícia, desta vez sem ambiguidade, o perseguiu. A verdade finalmente veio à tona. Anna não era mais culpada. Ela era vítima de uma elaborada conspiração. Pela primeira vez em meses, Anna Whitmore sentiu um alívio imenso. Sua inocência não era mais um segredo. Mesmo assim, ela sabia que o capítulo final dessa história se desenrolaria justamente no dia em que deveria ser executada. O sol mal despontava sobre Harrison, mas a atmosfera no corredor da prisão era sufocante. Hoje deveria ser o dia da execução de Anna Whitmore. Os guardas se moviam com uma rigidez incomum, os olhos pesados de tensão. Mas Anna, sentada em sua cela, estava calma. Sua mente não estava mais tomada pelo medo. Estava focada na verdade e no plano que começara a funcionar no dia anterior, graças à transmissão televisiva. Michael Carter e Helena Torres, discretamente posicionados do lado de fora, garantiram que as provas estivessem agora em posse das autoridades federais e da mídia nacional. As investigações foram reabertas e Harper e Daniel estavam sendo processados por tentativa de homicídio, conspiração e manipulação judicial. Contudo, nos corredores, ninguém havia informado Anna de que sua execução estava prestes a ser suspensa. Ela foi escoltada até a sala onde a cadeira elétrica a aguardava. Cada passo ressoava em seu peito como o rufar de um tambor anunciando o fim. Suas mãos algemadas tremiam levemente, mas seu olhar permanecia fixo, resoluto. O diretor da prisão, John Callahan, um homem de semblante severo, mas olhar incerto, estava diante dela. Ele leu o protocolo de praxe enquanto Anna se sentava na cadeira, sentindo o couro frio roçar sua pele. E então, quando o guarda estava prestes a acionar o mecanismo, o telefone do diretor tocou. Ele atendeu e seu rosto empalideceu. Uma voz autoritária soou do outro lado da linha.
Diretor Callahan, a Suprema Corte suspendeu imediatamente a execução de Anna Whitmore. Novas evidências apresentadas esta manhã revelaram sua completa inocência. Um silêncio sepulcral tomou conta da sala. Os guardas e funcionários da prisão paralisaram em descrença. Anna Whitmore, sem fôlego, sentiu as algemas caírem de seus pulsos. Suas pernas ainda estavam fracas, mas um peso imenso havia acabado de ser retirado de seus ombros. As portas se abriram de repente. Michael e Helena apareceram. Anna olhou para eles com lágrimas nos olhos. Você conseguiu, ela murmurou. Não, Anna, disse Michael, sorrindo. Você conseguiu. Você perseverou, você nunca desistiu. Algumas horas depois, a imprensa correu à prisão. Anna Whitmore finalmente saiu livre, vestida com um vestido simples, mas radiante. Seu rosto expressava uma mistura de emoção e triunfo. Harper e Daniel foram presos imediatamente, e a investigação agora revelava que tudo havia sido orquestrado para fazer James desaparecer e acusar Anna falsamente. Os habitantes de Harrison, antes tão propensos a julgar, agora olhavam para a mulher que haviam condenado com outros olhos. Alguns se desculparam, outros permaneceram em silêncio, mas Anna não precisava mais da aprovação deles. Ela havia sobrevivido ao medo, à conspiração e à injustiça. Nas semanas que se seguiram, Anna tornou-se uma voz em defesa dos condenados injustamente, compartilhando sua história em conferências, na mídia e por meio de associações. Ela jamais se esqueceu dos momentos sombrios que passou naquela cela, mas sabia que foram essas provações que revelaram sua verdadeira força. E todas as noites, quando olhava para o céu de Harrison, ela sorria pensando: eles queriam me matar, mas criaram um sobrevivente. Anna Whitmore não era mais a viúva negra condenada à morte. Ela agora era um símbolo de justiça, coragem e verdade triunfando sobre todas as mentiras e traições.